Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Vamos dar início, então, à apresentação da minha dissertação, que é sobre o Zen Breath, jogo sério ativo para promover o relaxamento pela respiração. Então, começando pela introdução, o problema de pesquisa que está sendo estudado é o estresse e a ansiedade, que na nossa sociedade contemporânea têm se tornado cada vez mais proeminentes e são os desafios ali, estão entre, né, os principais desafios na área da saúde e da psicoterapia. E o estresse, né, apesar de ser algo intrínseco do ser humano, ele, quando acumulado por longos períodos de tempo, ele acaba trazendo diversas consequências, tanto para a nossa saúde física quanto saúde mental. Então, como, por exemplo, né, fadigas, doenças psicossomáticas, ele também pode acabar inibindo o sistema imunológico, a digestão e diversas outras consequências. Por conta desses fatores, o estresse ele é considerado como sendo a epidemia de saúde do século XXI. Então, cada vez mais nós temos que aprender a lidar com o estresse e a ansiedade em nossas vidas. Agora, falando um pouquinho sobre os jogos sérios eles são uma forma interessante de trazer a diversão para as terapias de profissionais. Eles oferecem diversos benefícios, né, como facilitar o aprendizado, tornar ele mais assim interativo para quem estiver aprendendo, promover coordenação motora, enfim, ele é uma ferramenta que pode ser muito utilizada tanto na área da saúde quanto também na área da educação. Justamente, né, porque eles tornam um processo, seria chato, um pouco mais, né, interativo e divertido por meio de um jogo. Um exemplo, né, seria o iBluit, que é um jogo sério ativo para auxiliar a reabilitação respiratória, que captura, né, a respiração do jogador através do dispositivo Pitaco. Então, o iBluit ele foi o precursor do ZenBreath, né? Foi o primeiro trabalho do nosso laboratório que utilizou o dispositivo Pitaco. Então, achei pertinente, né, comentar sobre ele. Falando sobre os objetivos da pesquisa, então a questão de pesquisa da dissertação é como combater o estresse e a ansiedade através de um jogo sério ativo. E com base nisso, o objetivo geral é desenvolver uma solução efetiva contra a ansiedade baseada em um jogo digital ativo. E temos também alguns objetivos específicos: identificar o estado da arte por meio de um mapeamento sistemático, efetivar o reprojeto do jogo ZenBreath e avaliar o novo jogo com usuários finais. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo nos conceitos fundamentais. Primeiro, o que é o estresse? Tem várias e várias definições, né? Mas eu decidi destacar a de Selye, que é uma definição clássica. O estresse pode ser definido como a resposta não específica do corpo a qualquer demanda, podendo essa demanda ser interna ou externa e ocorrer tanto em situações boas quanto ruins. Ou seja, o estresse ele é algo intrínseco do ser humano, ele é algo inevitável. Para o corpo permanecer vivo, existe uma demanda de energia, uma demanda interna, um estresse gerado para permanecer vivo. Isso, né, seria a demanda interna. Daí também temos demandas externas, ameaças, fatores que nos atingem, e tudo isso acaba provocando a resposta ao estresse, né, as demandas externas. Então, quando uma ameaça surge, o cérebro libera diversos bioquímicos que tentam preparar o corpo para lutar ou fugir dessa ameaça. E esses bioquímicos acabam provocando reações, tanto em nível cognitivo, comportamental e fisiológico. E apesar de ser algo essencial para a nossa sobrevivência, quando o acúmulo desses bioquímicos ocorre por um período prolongado, o estresse ele acaba, né, trazendo diversas consequências. Ele pode acabar causando perturbações na homeostase do organismo, gerando consequências psicológicas, comportamentais, fisiológicas e patológicas. A ansiedade, ela se caracteriza por ser um sentimento vago de medo ou apreensão ao desconhecido, a algo iminente, e assim como o estresse, ela também é algo natural do ser humano e essencial para a sobrevivência, mas também se ela ocorrer de forma persistente, ela acaba trazendo diversas consequências para a nossa saúde e por isso, né, é importante destacar que o estresse e a ansiedade devem ser lidados o mais cedo possível para impedir com que esse efeito persistente ocorra. E como solucionar, né, esses problemas?
Uma possível forma é através da respiração. Então, respirar é algo que todos nós precisamos para sobreviver. Mas a respiração também pode ser usada para promover ou combater o estresse. Então, se eu respirar de forma acelerada pelo pulmão, né, de forma ofegante, eu acabo acelerando o meu organismo e promovendo o estresse. Mas se eu respirar de uma forma lenta, controlada, profunda e cadenciada, eu acabo combatendo o estresse e promovendo o relaxamento. Então, para combater a resposta ao estresse, nós devemos utilizar a resposta ao relaxamento, para que o cérebro, né, os sinais de emergência que ele envia na resposta ao estresse, sejam normalizados. E com isso, né, também acaba normalizando a frequência cardíaca, a frequência respiratória e o metabolismo. Então, a resposta ao relaxamento é uma solução viável e interessante para combater o estresse e a ansiedade. E como respirar, né, para promover o relaxamento? Existem algumas técnicas. Então, uma delas é o slow paced breathing, que é a respiração ritmada e profunda, que basicamente consiste em respirar de forma lenta, profunda e controlada. Existem diversas taxas respiratórias lentas. Cada profissional possui uma preferência, tem a 748, tem a 46, né? E de maneira geral, né, o slow paced breathing é respirar de forma lenta para promover o relaxamento. Uma outra técnica interessante é a respiração diafragmática, que ela se demonstra útil em promover o relaxamento, mais do que a respiração pulmonar, né? Então, e nós também podemos combinar essas duas técnicas. Nós podemos respirar pelo diafragma de forma ritmada e profunda para maximizar, de certa forma, o relaxamento. Por fim, comentando sobre o biofeedback, ele é o feedback de alguma variável biológica. Então, o biofeedback consiste em duas coisas. Primeiro, monitorar alguma variável biológica, e segundo, fornecer feedback ativamente para o paciente dessa variável biológica. Então, no caso do ZenBreath, vai ter um dispositivo que captura a respiração do jogador, a variável biológica, e conforme ele respira, o jogo interage com aquela pessoa. Ou seja, o jogo fornece biofeedback da respiração para o jogador. Agora falando sobre meditação. A meditação, ela é um conjunto de práticas antigas que originaram no Oriente, que basicamente buscam treinar a mente para diversos propósitos. Então, para atenção, autocontemplação, foco, positividade, saúde mental, prevenção de doenças mentais. E também nós temos o mindfulness, que é traduzido como sendo atenção plena. Ele é um tipo de meditação focado em treinar a atenção. Então, no mindfulness é muito comum nós focarmos toda a nossa atenção em uma coisa por vez. Então, pode ser no caminhar, pode ser em comer, pode ser no respirar também. Então, é algo muito pertinente para o nosso trabalho. Agora, definindo um pouco alguns tipos de jogos. Os jogos sérios são jogos que foram criados desde o início para algo além do entretenimento. Ou seja, eles são ferramentas de alguma área, por exemplo, a área da saúde, a área da educação, e eles envolvem profissionais dessa área no processo de criação do jogo para se tornarem, né, futuramente uma ferramenta de uso daquele profissional. Então, o ZenBreath, por exemplo, é uma ferramenta da área da psicologia e psicólogos ajudaram para criar essa ferramenta. Nós temos também os exergames, que são jogos ativos, que são jogos que precisam de algum tipo de movimento para serem jogados. Então, alguns exemplos clássicos seriam os jogos de Nintendo Wii, os jogos de Kinect e os jogos de realidade virtual. Mas esses exemplos todos são exergames não sérios, né? São jogos de entretenimento. Já o ZenBreath, ele é um exergame sério. Então, ele precisa do movimento da respiração para ser jogado, mas ele também é um jogo sério. E falando do ZenBreath, vamos se aprofundar um pouquinho, né, no ZenBreath 1.0. Então, o ZenBreath ele foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Nós desenvolvemos a versão 1.0 dele, e ele basicamente envolve todos esses conceitos, né, meditação, respiração lenta, para estimular o relaxamento. E a respiração do jogador, ela também é capturada através de um dispositivo chamado Pitaco. E por ser um jogo sério,
O objetivo dele é ser uma ferramenta auxiliar de uso do profissional da área da psicologia, no combate ao estresse e à ansiedade. O dispositivo Pitaco ele é um pneumotacógrafo de incentivo que possui 2 sensores de pressão que em relação ao fluxo do ar que está passando ali pelo tubo. Então ele também tem ali uma unidade de processamento, né, um microcontrolador, que vai capturar esses dados, né, da respiração, do fluxo respiratório e enviar para o jogo. Nós temos 2 versões do Pitaco, a 1.0 que é USB e a 2.0 que é Bluetooth. Agora, falando brevemente sobre como o ZenBref foi projetado, nós utilizamos uma metodologia chamada PID, que consiste em envolver especialistas da área. No caso do ZenBref, da área da psicologia. Então, houveram 5 reuniões com psicólogos, né, com profissionais da área, e eles determinaram os requisitos para o jogo. Além dessas reuniões, nós também fizemos uma revisão de literatura para entender, né, o que era comum em jogos dessa área. Com base nisso, o jogo foi implementado e ele possui 4 fases. Então, essas 4 fases vão ensinar o relaxamento em 4 etapas lineares. Primeiro, a pessoa vai perceber a sua respiração, depois ela vai seguir um ritmo respiratório lento, depois ela vai ver a sua respiração evoluindo um ambiente da natureza com biofeedback, e por fim ela vai passar por uma meditação guiada com monitoramento de suas emoções. Então, só para ilustrar cada uma das fases, né, que representam essa etapa sequencial de 4 fases, né, de 4 etapas. Todas essas fases, elas também possuem variáveis e configurações únicas que podem ser personalizadas pelo profissional. Além disso, também a taxa respiratória que é utilizada no jogo pode ser também personalizada. A versão 1.0 do jogo foi avaliada através do questionário SEUC, que mede a utilidade de um exergame. Houveram 23 respostas ao questionário, sendo 3 delas de profissionais que usaram o jogo presencialmente. Tiveram, né, diversos elogios sobre estética, som e objetivo do jogo, e os 3 profissionais concordaram que o jogo tem sim potencial de ser uma ferramenta do uso profissional. Mas os profissionais também destacaram algumas limitações no sistema, tanto no software quanto no hardware. E essas limitações vão ser respondidas por esse presente estudo através de melhorias no software, no hardware e na forma que o jogo vai ser avaliado. Agora, gente, vamos entrar na revisão de literatura. Nós fizemos um mapeamento sistemático da literatura e nesse mapeamento encontramos estudos primários e secundários. Como justificativa do mapeamento, apenas 3 trabalhos secundários foram encontrados e todos eles tinham temáticas bem diferentes do estudo atual. E nós também temos, né, o diferencial de utilizar, de procurar especificamente por exergames que usem a respiração para aliviar o estresse. Agora um pouco sobre o processo de busca. Nós utilizamos essa frase, que basicamente tem termos sobre jogos, sobre o problema e a solução e sobre a respiração. Nós realizamos a busca em 6 bases de dados em trabalhos de 2015 até 2025. Inicialmente encontramos 66 trabalhos, passamos, né, por diversos critérios objetivos e subjetivos e chegamos em 10 trabalhos que vão ser analisados em profundidade. Nós analisamos esses 10 trabalhos conforme algumas categorias: artigo, software, design, hardware, objetivo sério e resultados. Então aqui está uma lista dos 10 trabalhos, né? Cada um deles tinha mecânicas únicas e temáticas únicas, mas alguns elementos eram comuns entre eles, como o uso da natureza, foi o principal, mais comum entre todos, e a respiração ela controlava sempre algum elemento do jogo. Então pode ser a própria natureza, pode ser um barco, uma árvore, também tem um que usou uma pipa, um peixe, um planeta. Enfim, a respiração controlava algum elemento do jogo ativamente. Sobre o tipo do artigo, 6 eram de evento, 4 de journal, a maioria era do gênero rítmico. A forma mais comum de capturar a respiração foi pela cinta respiratória, que capturava muitas vezes a frequência cardíaca e respiratória. E a maioria dos jogos foi para celular, apenas um era para computador.
Sobre o software, nenhum deles era para a web, nenhum permitia a personalização do jogo e nenhum guardava dados. Então, algumas limitações para serem exploradas. As mecânicas, eu já dei uma comentada, né? Mas basicamente usaram o biofeedback da respiração conforme a temática e o objetivo. Então, a respiração controlava elementos da fase, do jogo, a natureza, enfim. Sobre o design, né, apenas um jogo utilizou uma metodologia para ser projetado e era uma metodologia ágil. Ela não era específica para, né, jogos sérios ou algo parecido. O relaxamento ele foi proporcionado principalmente pelo uso da natureza, mas também tinham outras características como cores, músicas e ambientes tranquilos e também a respiração lenta. Nenhum dos trabalhos tinha proteção bacteriológica, nenhum deles estava disponível comercialmente. Sobre o objetivo dos trabalhos, era treinar a respiração, promover a saúde mental, aliviar estresse. Eu quero destacar também a amostra. A média foi de 20 participantes, sendo a máxima de 45 e a mínima de 13. Então, é uma quantidade assim que nós temos que manter em mente para avaliar o ZenBref. Os resultados, né, tiveram diversos efeitos positivos. Promover o relaxamento, reduzir estresse, frequência respiratória, promover saúde mental e muitos outros também que eles comentaram. Algumas limitações que os estudos apontaram: a ausência de grupo controle, amostra pequena ou específica, falta de estudo a longo prazo, mais algumas limitações, né, que podemos explorar. Com base, né, nesses elementos, eu vou destacar para vocês os aspectos mais comuns nessa área, né, de jogos sérios para promover pela respiração. Então, é uma temática que está em ascensão. A maioria dos jogos era para celular e utilizava a cinta, né, para capturar a respiração. O relaxamento foi estimulado pela natureza, por sons, pela respiração consciente. Os resultados foram bastante positivos e algumas limitações, né? Falta de personalização, metodologias e proteção bacteriológica. Então, comparando esses estudos com o ZenBref 1.0, o ZenBref ele já cobre algumas dessas limitações dos trabalhos similares. Então, através do Pitaco, nós temos a captura efetiva do fluxo respiratório e também, né, com a presença de proteção bacteriológica. O ZenBref ele também possui personalização em cada uma das fases e também da taxa respiratória. O projeto do jogo foi feito pela metodologia PID, que é específica para jogos sérios. As fases do jogo, elas também são etapas sequenciais para aprender a respiração cadenciada e o relaxamento. Então, vamos agora falar sobre o reprojeto do ZenBref. Então, para reprojetar o jogo, nós analisamos alguns requisitos. Então, nós temos três fontes dos requisitos, que eu vou estar chamando de F1, F2 e F3. Então, a F1 é a avaliação do ZenBref 1.0 feita pelos especialistas, lá no meu TCC. E essas limitações, né, do trabalho, elas comprometem o uso do jogo profissionalmente. Então, é muito importante, né, cobrir essas limitações e solucionar. A segunda fonte é o mapeamento sistemático que eu apresentei para vocês, que são basicamente lacunas que nós podemos explorar. E por último, a F3 são experiências e testes práticos com o sistema. Ou seja, de tanto nós testarmos e usarmos o jogo, usarmos o dispositivo, nós percebemos diversos aspectos que poderiam ser melhorados, tanto na estética, na mecânica e no funcionamento geral do sistema. Então, foram essas três fontes de requisitos que nós tivemos, e agora vamos analisar cada um dos requisitos. Então, primeiro, começando pelos especialistas, melhorar o conforto do pitaco, porque se o dispositivo for desconfortável, acaba comprometendo o relaxamento. Segundo, permitir a respiração nasal ao interagir com o sistema. O pitaco, ele força com que você respire pela boca, o que é algo que não é muito recomendado para o relaxamento, conforme eles explicaram. Permitir o relaxamento dos membros superiores, ou seja, não ter que ficar segurando o dispositivo, que também acaba gerando um certo desconforto e pode prejudicar, né, no relaxamento. Agora, os requisitos do mapeamento, né, as lacunas que podemos explorar. Primeiro, capturar dados biológicos das sessões do jogo, facilitando análises profissionais, especialmente considerando que o jogo sério é uma ferramenta do profissional
é muito interessante com que ela gere dados que o profissional vai poder utilizar. Segundo, né, em relação à amostra, é desejável que nós tenhamos 20 avaliadores, embora, né, o desejável é alcançar 45, que foi a máxima que apareceu. E, por fim, realizar acompanhamento a longo prazo para garantir, né, a durabilidade da eficiência do jogo, que é também uma das limitações dos trabalhos. Agora, né, alguns requisitos com base nos experimentos que nós fizemos. Primeiro, né, corrigir bugs, que são funcionalidades não intencionais. Segundo, colocar a fase percepção, que é a primeira fase, junto com as outras, porque ela ficava isolada num botão que era chamado tutorial. Ou seja, muitas pessoas pulavam essa fase, e na verdade ela é a primeira de uma sequência linear. Então tem que colocar ela junto com as outras, para fazer sentido lógico as etapas do jogo. Terceiro, exibir um ícone para quando o Pitaco estiver conectado, porque anteriormente não tinha nenhuma forma visual de saber se tinha conectado ou não. Quatro, adicionar alguns botões para melhorar a navegação entre as fases. Então, o botão voltar, o botão próxima fase e recomeçar. E mais alguns aqui também. O quinto requisito, usar um único controlador para o Pitaco, porque anteriormente, toda vez que você entrava em uma fase, ele reconectava o controlador e isso acabava travando bastante o jogo e causando problemas de desempenho. Permitir o salvamento dos mapas mentais na última fase do jogo. Tornar mais claro o funcionamento da lamparina, que é o guia visual da respiração da fase serenidade, e tornar o indicador de progresso da fase ritmo opcional. Teve um profissional que usou o jogo que falou que esse indicador de progresso pode acabar gerando ansiedade. Então é interessante deixar ele opcional. Com base nesses requisitos, agora eu vou falar sobre as melhorias que nós fizemos no sistema para, né, responder a esses requisitos. Primeiro, né, falando das melhorias de software. O ZenBref ele foi adaptado para incluir dois novos sistemas: o cadastro de usuários e a captura automática de dados de cada sessão de cada usuário. Então, como é que isso foi implementado, né? O cadastro de usuários funciona através de um arquivo de texto que armazena o e-mail e a senha daquele usuário no sistema. A senha é armazenada de forma criptografada, assim como está na imagem aqui embaixo. Então, o arquivo de texto é basicamente isso, é o e-mail e a senha criptografada. E com base nisso, nós fazemos toda a parte de cadastro e login dos usuários. Para armazenar os dados, nós criamos um sistema de arquivos único do jogo, que possui essa estrutura. Então, no diretório padrão C, nós criamos uma pasta chamada dados ZenBref, que possui, né, o arquivo de texto de todos os usuários que foram cadastrados, e uma outra pasta que é dados do usuário, e ali dentro, cada usuário que utilizar o jogo vai ter uma pasta exclusiva dele, e dentro dessas pastas nós temos uma planilha Excel, que é o desempenho dele, e também todos os mapas mentais que ele salvou. Agora, né, esse arquivo, né, de Excel, desempenho.csv, armazena dados sobre cada sessão jogada de um usuário. Então, todos esses são os dados que nós armazenamos. Eu vou destacar alguns principais: a taxa de acerto do geral e em cada fase do jogo, o máximo, né, a força máxima que aquela pessoa conseguiu fazer na inspiração e na expiração, o tempo máximo de inspiração e expiração, e também a emoção que a pessoa escreveu ali no criador de mapa mental. Com base, né, nesses dados, o profissional consegue ter uma análise aprofundada sobre cada um de seus pacientes. Além desses dois novos sistemas, também tiveram diversas melhorias adicionais. Eu vou estar comentando sobre as principais delas para vocês. Então, a fase percepção foi colocada no seletor de fases, junto com as outras. E para fazer isso, nós criamos toda uma interface para a fase, que é o que está nessa imagem, né? Tem o botão configurar, o botão como jogar, e junto com o botão configurar, nós também temos variáveis específicas dessa fase que podem ser configuradas. O ícone de conexão do Pitaco aparece no canto da tela, e ele também se preenche em azul quando a pessoa inspira, em vermelho quando a pessoa expira. Também adicionamos configurações específicas do Pitaco para poder configurar o dispositivo conforme a preferência do profissional. Adicionamos os botões próxima fase, recomeçar e voltar em todas as fases. E na fase das emoções também adicionamos os botões pular meditação e salvar mapa mental.
O controlador do Pitaco agora também é criado apenas uma vez para melhorar o desempenho. Corrigimos também diversos bugs e funcionalidades não intencionais. Agora, mais duas melhorias, né? Primeiro, a alteração na lógica da lamparina. Então, aquele cristal ali que tem na parte de cima foi alterado. Agora, ele fica aceso durante a parte de apneia. Então, enquanto a pessoa deve segurar a respiração, ele fica aceso. E daí, quando o tempo de apneia termina, ele apaga. Então, teve, né, uma reformulação dessa lógica. O indicador de progresso da fase ritmo, que é aquele gráfico de pizza no canto superior, agora é um elemento opcional que pode ser desabilitado pela configuração da fase ritmo. Beleza, então agora, falando das melhorias de hardware, nós fizemos a aquisição de uma máscara CPAP e uma traqueia, que a gente consegue conectar a máscara no pitaco, para que dessa forma a pessoa possa usar a máscara e respirar, e naturalmente, né, ela pode respirar pelo nariz, pela boca, ela não precisa segurar o pitaco, e a respiração vai ser toda direcionada para o dispositivo. E para isso ser possível, nós também fizemos uma adaptação na máscara, porque ela vinha com uma membrana que abria e fechava conforme a pessoa respirava, e essa membrana foi colada para que todo o fluxo respiratório vá pela traqueia para o pitaco. E também o ZenBreath foi adequado para permitir o uso do Pitaco 2.0, que é uma versão Bluetooth do dispositivo que não possui nenhum fio, o que torna, né, mais confortável e ergonômico. Então aqui uma foto da máscara sendo utilizada com o Pitaco 1.0. Então a gente pode ver que a traqueia conecta a máscara no dispositivo e a pessoa consegue respirar sem ter que segurar o pitaco, né, podendo respirar também de forma nasal. Agora falando sobre a forma de avaliação do ZenBreath 2.0. Nós iremos fazer uma coleta de dados em duas instituições parceiras, a Unifeb de Brusque e a Life Unique de Joinville. E dois grupos vão estar envolvidos: os aplicadores, que são estudantes ou profissionais da área da psicologia, e os jogadores, que são pacientes atendidos na clínica escola da Unifeb e estudantes da Life Unique que foram convidados a participarem do estudo. O estudo envolverá 50 pessoas, 35 jogadores e 15 aplicadores. Nós temos também alguns critérios de inclusão e exclusão. Então, para os aplicadores, tem que ser da área da psicologia, maior de 18 anos, e ter passado por um treinamento sobre o funcionamento do ZenBreath, para que ela possa aplicar o jogo com os jogadores. Critério de exclusão: não se sentir à vontade com o recurso de informática sendo usado. Para os jogadores, maior de 18 anos, aceitar participar da pesquisa e ter uma pontuação mínima de 25 no Minimental, demonstrando capacidade cognitiva não comprometida. E critérios de exclusão: se a pessoa tiver alguma pneumopatologia ou alguma queixa de problema respiratório, ou se a pessoa estiver em alguma crise de ansiedade. A avaliação vai ocorrer através de 15 encontros entre o aplicador e o jogador, com diferentes medições e questionários que vão ser aplicados em cada encontro. O design da pesquisa é do tipo pré-pós-teste, então medições vão ser feitas antes e depois do uso do jogo. Nós temos dois dispositivos de mensuração, o Oximaster, que é um oxímetro, e o Mindwave, que é para ondas cerebrais. E a avaliação também vai envolver alguns questionários, que eu vou estar mostrando para vocês. Tem o BAI, que é um inventário de sintomas de ansiedade, o DAS-21, que é sintomas de depressão, ansiedade e estresse, o FMI, que mede fatores em relação ao mindfulness e à meditação, o IMI, que é um inventário da motivação intrínseca em uma tarefa, o Minimental, que mede a capacidade cognitiva de uma pessoa, o Plex, que é um questionário sobre uma experiência divertida, e o Selk, que mede, né, a utilidade de um exergame. Então, nós vamos ter dados qualitativos, que é os questionários, quantitativos, que vão ser mensurados, e também os dados que o próprio jogo gera para analisarmos. E após aplicar o jogo, né, os aplicadores também vão avaliar o jogo através de um Selk exclusivo deles. Então, eles vão poder compartilhar, né, após terem aplicado o jogo, se ele realmente é útil ou não para o profissional. Então, agora falando um pouco sobre a situação do projeto. Ele foi submetido para o Comitê de Ética e está aguardando aprovação. Então, os próximos passos são, primeiro, ser aprovado pelo Comitê de Ética, daí depois efetuar treinamentos para capacitar os aplicadores e, por último, aplicar a coleta de dados nas instituições.
Então, só destacando que todos os requisitos foram cumpridos, então os requisitos do F1, que eram dos profissionais, foram feitos pela máscara CPAP e pelo uso do Pitaco 2.0. Do F2, que é o mapeamento, nós fizemos, né, o sistema de capturar dados e também de cadastro de usuários. A avaliação está planejada para envolver 50 avaliadores, então vai passar, né, da máxima que nós encontramos. E o acompanhamento a longo prazo será feito através de 15 sessões entre aplicador e jogador. E os 8 requisitos, né, dos experimentos práticos foram feitos pelas melhorias adicionais de software. Então, considerações parciais. Esses são os próximos passos: realizar treinamentos para capacitar os aplicadores, efetuar a coleta de dados, analisar os dados e escrever a segunda fase da dissertação. Está aqui o cronograma, né, da pesquisa até o fim do ano. E era isso, gente. Obrigado pela atenção de todos.